O Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. É com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio Fraternal, nesse espaço tão gostoso, tão abençoado que temos aqui, e aproveitando a oportunidade de passar a vocês um pouquinho dessa boa energia que temos aqui. Inicialmente, gostamos de explicar, porque seguramente sempre temos alguém que está nos vendo pela primeira vez, o que é o Evangelho no Lar, qual a importância de fazê-lo. O Evangelho do Lar não é uma criação da doutrina espírita. Na verdade, quem o criou, quem o incentivou foi o próprio Jesus. Ele, em sua época, ele fazia visita a casas, especialmente a casa de Pedro, se reunindo lá com os apóstolos, e sempre, nesse momento, tendo conversas edificantes, conversas elevadas, incentivando a todos que estudassem os textos bíblicos à época, né, os textos sagrados. Então, na verdade, o que a doutrina espírita fez foi só adaptar ao nosso momento, ao nosso contexto. Então, a doutrina recomenda sempre o estudo da palavra de Jesus, nesse momento tão especial que é o Evangelho no Lar. Qual a importância de fazer o Evangelho no Lar? A importância, por si só, de termos um momento em família ou entre pessoas queridas que habitam um mesmo espaço, uma mesma casa, por si só, ter esse momento para conversar sobre as palavras do Mestre Jesus já é importante demais. Já traz uma harmonia maior para aquele lar, já traz um equilíbrio maior para as pessoas, nos proporciona uma relação melhor com todos. Por si só, isso já é uma coisa muito boa, já é um início muito bom. Mas, fora isso, ao estarmos reunidos falando sobre as palavras de Jesus, como ele mesmo nos fala, que onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei, nós trazemos Jesus para o nosso lar. Então é algo que traz paz, traz boa energia, bons pensamentos. Naquele momento, seguramente estamos cercados de irmãos desencarnados que também ali se encontram conosco, num momento de aprendizado, num momento em que eles necessitam ouvir as palavras de Jesus, né, as palavras que diremos, a leitura. Por isso também é recomendado sempre se fazer em voz alta esse momento do Evangelho, tanto a leitura quanto comentários. Então, a presença de Jesus e dos nossos amigos espirituais que nos acompanham em toda essa jornada traz muitos benefícios a todos do lar e seguramente a todo o entorno aquele lar. Vizinhos, no bairro, naquela cidade, porque a energia emanada no momento de congraçamento da família, dos amigos, é uma energia muito grande, é uma luz muito poderosa que se expande para todos os lados, né? Então essa é a grande importância da prática do Evangelho no Lar. Agora, né, como é de costume, nós damos uma noção, um roteirinho de como ser feito o Evangelho nos lares. Quem vai nos trazer esse roteiro hoje é a Mara. Bom, boa noite a todos. A Kátia já explicou bastante da importância do Evangelho no Lar, do culto do Evangelho no Lar.
E vou falar sobre não regras, o roteiro para que a gente possa fazer o evangelho, cada um possa fazer o evangelho no seu lar. Bom, você pode fazer sozinho ou, melhor ainda, com um familiar. Se você tiver os familiares que compartilham da mesma vontade, queiram fazer o evangelho com você, um ente querido, é de grande importância. Mas se não tiver, que seja feito sozinho, não tem problema, tá? Nós escolhemos um dia e um horário. Esse dia e esse horário são fixos. Então, toda semana, nesse dia e nesse horário, será feito o evangelho no lar. O horário escolhido, você faça o evangelho no seu lar. Nós aqui usamos a água em cima da nossa mesa. E você pode também colocar um copo com água ou uma jarra, se for da sua vontade, para tomar no final do que ela vai receber a fluidificação, e pode ser tomada no final do evangelho. A primeira coisa que nós fazemos é nós utilizarmos o evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser usado também o evangelho que não é do Espiritismo, mas de preferência o evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós fazemos uma prece inicial. Essa prece inicial, ela tem que ser simples, não precisa ser muito demorada. É uma prece só para entrarmos em sintonia com Jesus Cristo, com os mensageiros, pedindo a Jesus que adentre o nosso lar. Pode ser feita uma oração, de forma simples, mas de coração, sempre prestando muita atenção nas palavras. Após a prece, nós fazemos a leitura de um trecho do Evangelho. Essa leitura pode ser feita do começo ao fim do Evangelho, né? Na sequência, ou pode ser aberto o Evangelho aleatoriamente, escolhe-se um trecho e lê esse trecho em voz alta, como a Kátia já falou. Após a leitura, quem quiser comentar sobre o texto que foi lido, é importante que seja feito também. Se você estiver sozinho, comente também em voz alta. Se não, se estiver com os familiares, melhor ainda cada um falar o que entendeu daquele trecho que foi lido. Após os comentários, são feitas as vibrações. As vibrações é aquele momento em que nós nos elevamos a Deus, nosso Pai, e pedimos o que nós gostaríamos de pedir para nós, para a nossa família, para algum ente querido. É o momento que é feita essa vibração. É o momento em que nós nos elevamos e fazemos os nossos pedidos, na confiança de Jesus Cristo, que vai nos ajudar e nos fortalecer. Após isso é feita a prece final. Também é uma forma de agradecimento pelo Evangelho daquele dia, pedindo força para passar a semana, para que Jesus nos acompanhe até a próxima semana e sempre. Tudo de forma bem simples, não requer muita dificuldade. É tudo de uma forma simples. E aí se finaliza o Evangelho no lar. Caso você esteja fazendo o Evangelho e chegar alguma visita em seu lar, não tem problema. Peça para a visita se ela gostaria de participar. Se a pessoa não quiser participar, peça para ela aguardar um pouquinho, que o Evangelho é feito, não precisa ser muito demorado. Então não tem problema. E se você estiver viajando, não estiver no seu lar no momento, no dia combinado do Evangelho, que você se ligue a Jesus Cristo naquele horário e peça pelo seu lar. Não tem problema também, mas que você lembre que aquela hora seria o seu Evangelho no lar. É isso. Essas são as recomendações, o roteirinho para todos. Obrigada, Mara. Agora, dentro do nosso Evangelho que será feito hoje, nós temos aí a atribuição dessas etapas que a Mara mencionou. A leitura hoje, a prece inicial será feita pela Ione, com a Natália e o Enzo. Depois a leitura
será feita pelo Rubens, teremos as vibrações sendo feitas pelo Paulinho e a prece final sendo feita pelo Júnior, tá? Então, vamos lá. Vamos à prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos dos males, que seja graças a Deus. Graças a Deus. E envolvidos neste sintonia dessa prece feita por essas crianças, eu convido a todos a fecharem os olhos e sentarem confortavelmente. E assim imaginemos o nosso mentor, amigo, aquele anjo protetor que Deus nos permite a nos acompanhar nesta encarnação, nos envolver e ajudar-nos a nossa elevação, onde vamos cumprimentar os mentores do Evangelho no Lar. E assim, um elo fraterno que fazemos, vamos em pensamento até as paragens de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, a quem agradecemos, Mãezinha, por tanta proteção, e pedimos, nos envolva com teu manto azul, brilhante, salpicado de estrelas, onde sentiremos o amor brotar em nossos corações. E segurando firme em tuas mãos, Mãe, nos leve até seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por todo o sacrifício que fez quando aqui esteve, para exemplificar e nos ensinar o que é amar. Mestre, nos ajude a nossa ligação com o Pai da vida, a quem agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos. E a Ti, Pai, te louvemos quando dizemos: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Rubens. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas 8, 16, 17. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábola? Ele respondendo, lhe disse: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido.
porque aos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas os que não têm, até que têm, lhe será tirado. Porque isso é que eu lhes falo em parábolas. Porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvires com os ouvidos, e não escutais. Olhai com os olhos, e não vedes. Porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecham os olhos, para não suceder o que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus 8, 10, 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo em que esconde a toda hora o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim diz-lhes tudo ao menos. Agora seria inútil, mas a vós eu digo, porque já a vós é dado compreender esse mistério. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente a todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda colocar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhe pesa, como Deus lhe deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu. Eles querem racionalizar a sua fé. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, versículo 7. Bom, por que Jesus fala por parábolas? Vamos abrir os comentários. Boa noite. Essa leitura ela é interessante porque o próprio Jesus era a luz, né? Então era a luz que veio através do Pai para a humanidade. Mas muitos a recusaram, né? E recusaram por falta de conhecimento ou por uma opção própria. Mas o que Jesus quis dizer, principalmente nessa leitura, nessa parábola, ele é muito simples e bem objetivo e humilde, né? Ele disse assim, ele não poderia dizer tudo aquilo naquela oportunidade de uma forma real, porque muitas pessoas não fariam ou não teriam a compreensão necessária.
como é que seria, né, dizer naquela época sobre reencarnação, né? Se é uma coisa que está sendo discutida a partir do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1857, um pouco mais de 150 anos. Então ele falava através de parábolas, mas mesmo dessa forma as pessoas não entendiam. Então ele falava por parábolas para que a coisa ficasse um pouquinho mais suave. Mas se a gente trazer para os dias atuais, talvez essa luz que o mestre fala, essa luz que era ele próprio, por nós recusarmos esses ensinamentos, a gente está pagando por tudo isso hoje, né? Porque é a mesma coisa que Jesus, quando falava sobre isso, é a mesma coisa que você pegar uma criança de 5 anos, com raras exceções, e falar para ela sobre física quântica. Ora, a criança não vai entender absolutamente nada, mas chegará numa oportunidade que ela fará se entender o que significa a física quântica. O Evangelho, ou o Espírito da Verdade, né, ou essa luz, é a mesma coisa, né? Nem todos estão preparados para recebê-la. Seria a mesma coisa neste próprio local, né? Se por acaso o Jefferson, que está ali na mesa de som, pedisse para que eu fosse comandar a mesa de som, com certeza eu não saberia, porque eu ainda não fui ensinado. Então, a doutrina espírita, ela passa por esse crivo: ensinar as pessoas, divulgar esse conceito. Se a gente pegar exatamente a Revelação, ou o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, que foi dito lá por Allan Kardec, lá nesse ano de 1857, que foi a publicação do primeiro livro, as perguntas que ele faz aos espíritos, né, são perguntas realmente ali feitas num período em que ninguém sabia absolutamente nada. Portanto, essa luz que o Cristo fala já foi lançada há muito tempo, só que com o passar do tempo, muitos não a reconheceram, muitos colocaram o vaso em cima dessa luz, essa luz quase se apagou, mas ela não se apagou e ela continua persistindo até hoje. Portanto, cabe a cada um de nós, dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade, levar avante isso adiante. E a gente pode reconhecer que a própria rádio, ela faz esse papel, né? Ela tem esse papel de levar esse conhecimento para todos. Aqui ela não diz que você tem que ser espírita para escutar a rádio, não. Independente da sua religião, independente da sua crença, do seu credo, você pode simplesmente ouvir isso e passar para a frente. É o que foi dito sobre o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É transmitir o conhecimento, os ensinamentos do Cristo, para que todos possam ter acesso a essa luz. Muito bom. Jesus, o divino e grande mestre, se denominou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Então, ao trazermos a sua palavra para dentro dos nossos lares, estaremos ali emanando essa luz, trazendo essa luz para a nossa vida, né? E o falar por parábolas, quem lê um pouco mais, um trecho um pouco maior da Bíblia, vê que ele fala constantemente em parábolas. Mas é a forma que eles tinham para se fazer entender à época, né? Com seus conterrâneos ali viventes daquela ocasião. Então, a parábola é uma figura, né? Que usamos muito no nosso dia a dia, enquanto mães, enquanto pais. Quando nós queremos ensinar aos nossos filhos, também usamos de histórias. Quem não leu uma história de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve? Essas histórias sempre carregam consigo uma lição que queremos levar para os nossos pequenos. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos não, é isso que Cristo também quis fazer à sua época. Trazer a informação de uma forma que as pessoas entendessem, né, e transformassem. Mas a sua palavra, ela é eterna. Então, tudo que foi dito por ele pode e sempre vai ser interpretado em todos os momentos da humanidade. Sempre que lermos as palavras do Cristo, temos condição.
aqueles que têm um pouco mais, claro, de esclarecimento, de trazer aquelas palavras para a realidade daquele momento. Então, as palavras de Jesus sempre têm que ser contextualizadas para aquele momento que se vive. Mais alguém? O texto traz a mensagem de que Jesus acredita em nossa evolução, em nosso desenvolvimento. Quando ele diz que passaremos pela infância, juventude e maturidade, cada um deve estar numa fase. Nós já tivemos a fase do primitivismo, depois a vinda do Cristo e depois agora do Consolador prometido, que é o Evangelho, o Espiritismo. Daí ele acredita que, ele diz aqui que precisamos entender que a luz, e eu acredito, que eu entendo do texto, que a luz é a luz que habita dentro de cada um de nós. Somos filhos todos do mesmo Pai. Todos temos a essência divina dentro de nós. E é aí que essa luz ela deve ser mantida acesa. E assim ela vai iluminando as nossas vidas. Porque ninguém ilumina o outro, ninguém modifica o outro. A gente se ilumina e se modifica. Quando você chega num momento de entender que, como eu gosto muito quando Joana de Ângeles diz que o homem só entenderá e evoluirá a partir do momento que entender que a reforma é dentro dele. O caminho está dentro de nós. Cristo veio, exemplificou, vieram os seus outras pessoas que fizeram caminhos, exemplificaram. Nós já passamos, quem sabe, por várias situações onde tivemos esses exemplos vivos e sucumbimos. Mas o Pai acredita tanto em nós que estamos aqui de volta, tentando, aprendendo e evoluímos. O caminho de todos, por mais difícil ou mais comprido que seja, é a evolução. E se eu acredito que eu sou filha de Deus, de um Deus que ilumina, que protege e nos ama, eu acredito que sim, eu vou evoluir. Quando a gente traz isso para o momento presente, e aí buscando até nessa linha que a Iane colocou da questão da evolução, Cristo na sua época, ele falava para poucos, né? E falava por parábolas, porque para aqueles aos quais ele falava, era o meio, eles tinham a condição e a sensibilidade de compreender as palavras do Cristo. Quando nós trazemos isso para nós hoje, Cristo continua falando por parábolas, porque nós ou poucos conseguem compreender aquilo que nos é pedido. Os exemplos do Cristo. Os exemplos do Cristo até hoje são muitas vezes contestados. E nós somos aqueles servos que recebem essa informação, e quando ele fala que não se deve deixar a candeira embaixo do candeeiro, a luz debaixo do candeeiro, por quê? Porque nós estamos recebendo esta luz, nós estamos recebendo este ensinamento, este exemplo, e nós somos aqueles que têm a obrigação de passar isso adiante. Então nós somos, hoje, a nossa época, estudando o Evangelho, aqueles que devem não apenas estudar, mas praticar este Evangelho, praticar esses ensinamentos do Cristo. Então, nós continuamos recebendo, como na sua época, foi passado àquele povo os ensinamentos, e nós continuamos recebendo esses ensinamentos, e passados tantos e tantos anos, como o Paulo mesmo falou, aí, depois do advento do Espiritismo, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mais de 150 anos, muitos poucos ainda conseguem compreender e conseguem colocar isso em prática. Então, o que nos é pedido é que essa luz se aflore em nós. Nós temos essa luz dentro de nós.
Nós temos Cristo conosco ao nosso lado. Nós compreendemos, e todos aqui hoje, todos que estamos aqui reunidos, sabemos e compreendemos os ensinamentos do Cristo. O que nos falta é fazer com que esta luz se intensifique. E nós temos este dever de fazer com que esta luz chegue ao maior número possível de pessoas que estão conosco. O nosso trabalho, a nossa tarefa nessa nossa encarnação não é somente a nossa evolução. Nós temos um compromisso com aquelas pessoas que estão em nosso caminho, com aquelas pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar, dentro do nosso que trabalham com o nosso trabalho, de fazer com que essa luz possa abranger a essas pessoas também. Então não é buscar somente, o Evangelho não nos pede que nós busquemos apenas a nossa evolução, mas sim que nós trabalhemos esta luz que nós temos conosco, trabalhemos esses ensinamentos que nós estamos recebendo. Sim, nós estamos, sim. Eu tenho certeza disso, que a partir do momento que nós compreendemos a palavra do Cristo e nós estamos hoje reunidos aqui em nome do Cristo, nós estamos sim num degrau adiante do que nós já passamos. Então nós já não estamos mais naquela nossa, lá no nosso jardim de infância. Nós conseguimos alguma coisa já progredir, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos pegar essa luz e nós temos um compromisso de fazer com que essa luz do Cristo possa se espalhar, possa abranger e possa contagiar a todos que nós estiverem conosco. Então, eu acho que a palavra do Cristo foi assim, quando o amor foi considerado a vida, né? Quando Jesus nasceu, assim, ninguém amava o outro, não tinha esse negócio de amar. Aí depois, quando ele morreu, viram que ele não era mentiroso, assim, ele gostava de Deus mesmo e fazia o bem. E aí que o amor começou a nascer. E eu acho que Jesus, ele fez tudo por nós. E a gente não é tão agradecido assim a Deus. A gente tem que ser assim, mais agradecido. Mas quando a pessoa da nossa família assim falece, vai lá pro céu, a gente acha que tinha que dar mais amor, mais atenção para ela. Então por isso que você tem que ser grato a Deus, amar a sua família e assim, ser grato a Deus. Obrigada. É que, assim, a gente fala tanto sobre a palavra de Deus e a gente percebe que a gente não valoriza tanto o que a gente diz, né? Mas eu tô orando toda noite, agradecendo pelo meu dia. E porque tem tanta gente que não agradece o que tem, né? Não agradece o amor, né? Porque também nossos pais já passaram pela nossa infância e sabem o que acontece, sabe a fase do tempo. E nunca deixe de acreditar na palavra de Deus. Então, o que me chamou assim, a atenção nesse texto aqui foi dará em abundância a quem tem, né? E até quem não tem, tirar tudo, né? Assim, mais ou menos. Eu fico me perguntando, mas se a pessoa já tem, vai dar mais ainda, né? Ou outro que não tem, tira o que tem? Aí eu fico me perguntando, será que isso não é uma forma da gente ter mais gratidão, ser mais feliz com o que a gente tem? Não é verdade? Porque é uma palavra que está em moda, gratidão e empatia. Mas, na verdade, gratidão não é a palavra obrigada, é sentir isso. Porque quando a pessoa é simples de coração, como ele fala,
Você tem uma casa ali, um casebre. Mas você agradece, você fala, Deus, obrigada, eu sou feliz, minha família é feliz, eu tenho saúde. Eu acho que a forma que Deus quis dizer que dará é nesse sentido. Me corrijam se eu interpretei errado. Mas tem gente que tudo tem, já acorda de manhã reclamando. Mas que vida, nossa, eu queria morar num lugar assim. Então eu acho que essa é a forma que Deus quis dizer por essa parábola aqui. Porque não seria injusto, né? Falar, nossa, mas como Deus vai tirar de quem tem, né? Mas eu entendo que seja por isso mesmo. Pelo nosso coração. Pelo que nós agradecemos, mas agradecemos de verdade. Não com os lábios, mas com o coração. Ser mais grato. É isso que eu entendi. Assim. Muito bom, Maria. Bem lembrado falar de ao que tem se lhe dará, né? Se dá mais e tirar do que não tem. Acho que a interpretação é bem por aí mesmo. Quem é grato, né? Se mantém grato o tempo todo, aquela gratidão te devolve. Te devolve em outras coisas boas. Agora, aquela pessoa que só se lamenta, não consegue ver o lado bom das coisas, tudo vai ficando mais nebuloso, mais negro, vamos dizer assim, né? E vai ficando diminuído. Parece que vai diminuindo. Muito boa a interpretação, Maria. Bem lembrado. E olha só como é que é interessante, né? Ainda lá em Mateus 13:15, ele faz o alerta do chamado, né? Pois a mente desse povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e seus ouvidos poderiam ouvir. E aí ele fala lá no final que se eles tivessem entendido isso, né, eles voltariam para Deus e Deus os curaria. Então a todo momento é um chamado. Deus, ele está a todo momento pondo os seres humanos em atenção para que mais da palavra dele, mais do evangelho seja difundido, seja experimentado, seja agraciado e que as pessoas possam cada vez mais voltar. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente precisa voltar para Deus. Deus está chamando todo mundo. E esse é o momento. Foi o momento lá atrás, é o momento hoje e vai ser o momento amanhã. É o alerta. Deus está chamando todo mundo. Mantenha sua candeia acesa, aonde todos possam ver a luz. Porque é só assim que a gente vai encontrar a benevolência de Deus. E assim, é bem explicado também, que é uma coisa bem simples, né, da gente entender. E aquilo que a gente fala, né? Se você não vai a Deus por amor, você vai pela dor. Então é bem dito, né, nesse capítulo do Evangelho, essa situação. Ou você começa a pensar mais em Deus, a ter mais fé, a procurar mais o caminho, né, espiritual, ou a tendência é você sempre estar caindo, e aí a hora que você vem pela dor, pelo desespero, uma série de coisas que Deus está te mostrando, né? E eu acho que as parábolas, elas são colocadas de uma forma que, conforme nós vamos estudando e aprendendo, nós vamos começando a decifrá-las, né? Então a gente vai aprendendo, e é um caminho, né? É um crescimento que ele coloca. Mas é um chamado, né? E cabe a todos nós começar a seguir o chamado dele, porque o negócio tá ficando difícil, né? Mais alguém? Eu. Eu só vou fazer um breve comentário, pegando o gancho das crianças que falaram da demonstração, do fazer, do demonstrar o amor.
com o advento do Espiritismo, da codificação espírita, Jesus Cristo e os seus mensageiros colocaram a candeia em cima do alqueire, né? E não estou dizendo que o Espiritismo é o certo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de conduta. Então, assim, a gente consegue ter esclarecimentos, elucidações sobre parábolas de Jesus, sobre textos do Evangelho, dos textos que Jesus, de falas que Jesus falou no tempo dele. Então é muito grande, é muito bonito, não querendo dizer que os espíritas sabem mais, mas é um manual de conduta. E eu acho que foi Allan Kardec que falou que a maior divulgação, o melhor que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Foi Kardec, né? Foi. Mas a divulgação, aí eu pego mesmo o gancho das crianças, a divulgação que tem que ser feita não é só por palavras, por depoimentos, e sim por exemplos. A divulgação está nisso, no exemplo, para que a gente não coloque a candeia embaixo do alqueire também, que a gente mantenha ela acesa em cima da mesa, iluminando quem quer que seja que precise estar em contato conosco durante a nossa caminhada. Mais ok? Bom, pessoal, os comentários, né, essa parte de comentários é isso. Cada um colocando o seu modo de ver sobre aquele trecho lido, a sua interpretação. Vejam a riqueza de tudo que foi dito aqui hoje, né? Uma pessoa tem um olhar, outra tem outro, uma interpreta um pedacinho, outra interpreta outro. E, claro, a cereja do bolo são essas crianças maravilhosas aqui com a gente, né? A pureza das palavras delas, não tem nem o que dizer. É algo que ilumina demais esse lugar, né? Então, por hoje, os nossos comentários foram esses. Agora nós vamos para as nossas vibrações feitas pelo Paulinho. Antes de iniciarmos as vibrações, todos vocês que estão nos ouvindo, e mesmo as pessoas que estão presentes aqui hoje na rádio, vamos mentalizar as pessoas que necessitam realmente dessa luz de que nós falamos hoje, né? Dessa luz que cura, dessa luz que abre os olhos, desta luz de esperança, e que alguém está necessitando nesse momento. Portanto, mentalize essa pessoa, você que está do outro lado ouvindo, e nós estamos presentes aqui. Mentalizemos também essas pessoas que terão essa luz através desta noite, nessas vibrações. Querido Pai, querido Mestre, querido plano espiritual, espiritualidade de luz, espiritualidade do bem, que possamos nesta noite levar toda essa energia, toda essa luz que foi falada hoje, que ela não fique restrita num vaso, mas que ela possa se espalhar não só pelo nosso país, não só pelo nosso planeta, mas também por todo o universo. Que essa luz do Pai, que é jogada para todos, sem exceção, que essa luz do Pai, que não há mistério, não há nada a esconder, como foi dito hoje no Evangelho. Que essa luz chegue a todos, essas pessoas mentalizadas, e mesmo a quienes não estão sendo mentalizadas, que possam também receber essa vibração do Pai, que possam receber essa energia que redescobre, essa energia que movimenta, essa energia que nos dá oportunidade
de acreditar no futuro melhor e numa vida melhor. Pai, sabemos que o seu amor é imenso por todos nós, por toda a humanidade, sem exceção, mas que infelizmente fechamos os olhos para isto. Que possamos ter a humildade de reconhecer essa nossa falha, Pai, e que a sua benevolência maior e que a sua piedade, que sempre esteve presente, possa recair sobre todos nós ainda que engatinhamos nessa escola, nessa bendita escola a qual agradecemos muito. Que a sua luz chegue aos hospitais, chegue aos campos de concentrações hoje, de tantos irmãos hoje que fogem dessas guerras, tantas pessoas que hoje passam por necessidade, mas sabemos que a sua luz está presente, Pai. Sabemos que a sua luz é capaz de modificações, mas que essa luz seja responsável também pela nossa modificação interior e que possamos entender que o caminho para Jesus, o caminho para o Pai, será sempre através dessa luz. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, e obrigado ao plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa prece final hoje será feita pelo Júnior. Encerramos nessa noite com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, é isso. O roteiro, né, e toda a execução feitos aqui são coisas simples que cada família, cada lar pode fazer também. Agradecemos, né, aí ao plano maior, ao plano espiritual, por nos agraciar com essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse evangelho. E vamos aqui fazer a nossa finalização, lembrando do nosso sorteio. Mara, qual foi o ganhador da semana passada? Foi a Cristina, DDD 24. Parabéns. Boa sorte a todos que estão concorrendo. A Cristina ganhou o quê? O kit, o último kit do mês espírita, composto do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Inscrevam-se na rádio, entrem no site e façam a sua inscrição, porque mesmo agora, posteriormente ao mês espírita, continuará sendo sorteado um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo que, se você já tiver, você pode presentear alguém, algum conhecido, alguém do seu círculo de amizades, que certamente fará bom uso desse exemplar. Inscreva-se. Pedimos também a todos que compartilhem, né, em suas redes sociais, tudo com relação à Rádio Fraternal. A proposta dessa rádio
é levar a palavra de Jesus ao maior número de lares possíveis, ao maior número de pessoas. Então, em todas as plataformas estamos presentes. Rádio Fraternal. No WhatsApp, lá na página, você pode mandar um olá e fazer parte da nossa lista de distribuição das mensagens. WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter e YouTube. Em todas essas plataformas existe a Rádio Fraternal. Agradecemos a todos que conosco aqui estiveram. Pedimos que todos se revigorem com o que ouviram hoje aqui e que tenham uma semana iluminada na paz e na luz de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.